Muito bem. Então, boa noite, pessoal, mais uma vez. Obrigada pela presença. E hoje nós temos no nosso estudo específico, na nossa continuação do estudo do texto, nós estamos hoje aqui na sessão 3 do capítulo 11, da escuridão à luz. Nós estamos dentro do capítulo que estuda Deus ou o ego, que é o Espírito Santo nos ensinando o discernimento para que nós, por nós mesmos, tomemos a nossa decisão sempre a favor da luz e que por nós mesmos possamos ver ou perceber quando que estamos na escuridão. Isso é necessário para sabermos que há necessidade da cura da mente, ou que há necessidade de mudarmos o nosso sistema de pensamento. E é isso que Jesus nos faz, ele nos orienta, nos ensina a como conduzirmos nossos pensamentos e, primeiramente, a como detectar a qual sistema de pensamento nós estamos dando realidade, e sempre que nós nos percebermos no medo ou na dor, no sofrimento, isso não vem de Deus, portanto, não é nosso de herança, não é, e nós não o fizemos. O ego fez para nós, e nós só o sentimos porque concordamos em aceitar ao que o ego faz para nós, mas podemos mudar a nossa decisão, aceitando o Espírito Santo, que corrige na nossa mente todos os equívocos, que nos traz a recordação da verdade ou da nossa condição como filho de Deus, como Cristo. Então, isso nós vamos ver hoje, esse passo da escuridão à luz, e para nós nos prepararmos para o Espírito Santo, para esse estudo, eu aqui convido a que todos nós possamos fazer juntos, numa só vontade, a nossa entrega ao Espírito Santo, pois essa é a nossa decisão, porque já aceitamos e sabemos que a nossa real vontade é a mesma que o Espírito Santo tem para nós. Estamos enganados quando nós queremos a vontade do ego e nos ferimos nisso. Mas já não queremos mais isso, por isso escolhemos ao Espírito Santo para ser o nosso guia, nosso professor, para que possamos aplicar no dia a dia, em cima das correções, a nossa disponibilidade para que o Espírito Santo dê o seu propósito a todas as coisas feitas pelo ego. E assim, com esse propósito, nós estamos prontos para vermos como que Jesus nos fala sobre isso. Inicialmente vou ler aqui bastante do texto, porque realmente Jesus nos fala de uma maneira muito maravilhosa, muito pessoal a cada um de nós, para que possamos realmente aprender a distinguir a nossa real vontade daquilo que nós nos apegamos e que não é a nossa vontade, porque é isso sempre que nos fere. Tudo que nos fere é sempre algo que nós decidimos aceitar que nos fira. Mas se nós decidimos aceitar, nós podemos negar isso também. Nós podemos escolher diferente. Podemos escolher pela paz, pelo Espírito Santo, pela luz, desde que saibamos que essa escolha está disponível para nós. E para trazer essa certeza de que a luz está sempre dentro de nós, e também para que consigamos diferenciar quando não estamos na luz, é que Jesus nos traz textos como o de hoje, que ele inicia dizendo que
quando estás exausto, lembra-te que feriste a ti mesmo. Nunca é o mundo, nunca são as situações externas que nos exaurem, mas aquelas situações que nós fizemos na nossa mente e projetamos para o mundo, para nos exaurirem. Então, aparentemente, o ego, ele quer nos dizer que nós nos cansamos por causa do corpo físico que se cansa, que tem limites, por causa do que os outros exigem de nós, mas, na verdade, nós não somos esse personagem pequeno, individual, do qual a nossa consciência está ciente. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos a mente que projeta todo o cenário, que faz tudo aquilo que a consciência individual pode se sentir cansada. Então, na verdade, nós estamos nos exaurindo a nós mesmos. O teu Consolador, que é o Espírito Santo, poderá dar-te o descanso, mas tu mesmo não podes. Mais uma vez, Jesus insistindo. Nós que fizemos a escuridão por acreditar nela, nós não podemos deixar de acreditar naquilo que já acreditamos, porque essa foi a nossa decisão. Mas nós podemos mudar a nossa decisão de permitir que a cura nos seja dada, porque a cura vem de Deus, a cura não vem de nós. Não é uma decisão nossa, assim como o consolo que certamente todos que se veem numa consciência individual e separada necessitam, não podem se consolar a si mesmos. Só o Espírito Santo, só o Consolador que Deus nos deu é que pode nos trazer esse consolo. Por que isso? Como Jesus segue dizendo, não sabes como, nós não sabemos como nos consolar, ou nós não sabemos como olhar para a paz de novo, olhar para a luz de novo. Pois se soubesses, não poderias nunca ter exaurido a ti mesmo. Se nós soubéssemos por conta própria viver na luz, nós nunca teríamos experienciado da escuridão. Se experienciamos da escuridão, é que jogamos fora a nossa capacidade de, por conta própria, escolhermos a luz. Mas nós temos o Consolador dentro de nós, novamente, que é o Espírito Santo. Ele nos dá o consolo, o descanso. Quando nós pensamos com seus pensamentos, isso é um descanso para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso ser, porque isso nos leva para a paz. E na paz não há cansaço. Na paz nós descansamos. A não ser que firas a ti mesmo, jamais poderias sofrer de forma alguma, pois essa não é a vontade de Deus para o seu filho. Então, se Deus não fez o sofrimento, como que nós podemos saber o que é o sofrimento? Se Deus não fez nada além de nós mesmos, e nós pensamos que estamos sendo atacados e que sofremos em função de alguma coisa externa, então é porque nós fizemos isso a nós mesmos, porque não foi Deus que fez. E se Deus não fez, nós acreditamos que isso é real. Então, nós fizemos essa crença. E por isso que nós nos ferimos somente a nós mesmos. Sempre que nós, aparentemente, no comportamento, ferimos alguém ou somos feridos por alguém, na realidade, na mente, isso tanto faz se é de nós para o irmão, do irmão para nós, na verdade, estamos ferindo a nós mesmos. A dor, ela não é de Deus, pois ele não conhece nenhum ataque e a sua paz envolve silenciosamente. Deus, ele não precisa argumentar, ele não precisa vencer ninguém. É na quietude, é silenciosamente. Deus é muito quieto, pois nele não há nenhum conflito. Então, Deus é muito quieto significa que os seus pensamentos trazem paz. Não são conflitados os pensamentos de Deus, eles são ordenados
de modo a que só a alegria vem a nós e ela é estendida mais e mais, ela aumenta mais e mais. E isso é na quietude, isso é. E isso é assim porque nenhum pensamento contradiz o próximo. Então não há conflito. Em Deus não há conflito. O conflito é a raiz de todo o mal, pois sendo cego, não vês a quem atacas. Então, o conflito é que ataca. O conflito da nossa mente entre nós acharmos que somos autocriados ou a criação de Deus, é esse conflito de nós acharmos que nos separamos de Deus e autocriados, esse que é a raiz de todo mal. Tem um provérbio que diz, na Bíblia, diz que o dinheiro, ou a cobiça é a raiz de todo mal. Não é. É a nossa mente que não está em paz. Uma mente conflitada não pode experienciar da paz, porque a paz é o oposto do conflito. O conflito resulta em dor, em sofrimento. A paz vem da quietude. E Deus, ele, por isso que ele é silencioso, ele é quieto. No entanto, sempre ataca o Filho de Deus e tu és o Filho de Deus. Então, o conflito, ele sempre ataca aquilo que nós somos na nossa mente. Por isso que acreditamos que estamos fora do reino de Deus. Porque vivenciamos conflito na mente e isso se projeta para a nossa consciência individual. Captamos isso, sentimos isso e assim nós acreditamos no conflito e não é buscar resolver as coisas do conflito que vai nos retornar a mente à paz, e sim ver além do conflito para a impossibilidade da existência de algo que possa conflitar, da irrealidade de todas as coisas que nos dão conflito. Porque só nas coisas comportamentais, se elas fossem a realidade, se não houvesse nada além delas, isso poderia ser conflitado. Mas nós podemos ir além do comportamental. Nós podemos ver para a causa, que é sempre um sonho, uma projeção de uma culpa da mente sonhadora. Mas a mente sonhadora continua estando em Deus. Ela sonha com o conflito, ela sonha com o mundo da separação, e ela projeta para as consciências individuais, assim como personagens de um sonho noturno. O sonhador que está dormindo, ele sonha com todos os personagens. A nossa mente sonha e projeta para os personagens dentro do sonho conflito. E a nossa consciência, como está ciente só de um personagem dentro do sonho, ela recebe algo como sendo conflito. Mas o Espírito Santo sabe lidar com isso. O Espírito Santo sabe como desfazer isso dentro da nossa mente, nos mostrando a verdade. Basta nós nos abrirmos para Ele. Basta o nosso convite, a nossa aceitação dele. O Filho de Deus, de fato, necessita de consolo, pois ele não sabe o que faz, acreditando que a sua vontade não lhe pertence. A nossa vontade, como nós vimos repetidas vezes nesses últimos temas apresentados aqui no livro, não é aquilo que aparentemente vem a ser uma vontade comportamental dentro do sonho. A nossa vontade ainda é a mesma vontade compartilhada por Deus, que é estender a criação, aumentar a alegria por estendê-la. Não que ela seja em falta enquanto não é estendida, ela é total. Mas para ela ser eterna e imutável, ela está sempre aumentando e ela está sempre na mente do Filho e do Pai, por estar sendo eternamente estendida. Então, essa é a nossa vontade. Mas como dentro do sonho nós não temos consciência dessa vontade, nós simplesmente não sabemos o que estamos fazendo quando estamos aprisionados numa consciência individual. Não sabemos o que estamos fazendo a nível de mente.
Não significa que no comportamento não podemos saber o que estamos fazendo. No comportamento, sabemos que agora estamos estudando o curso de milagres, depois, mais tarde, vamos dormir, no outro dia levantar, comer, trabalhar, enfim. Não é nisso. Está falando a nível da mente. Quando nós não estamos cientes da nossa vontade, nós nos colocamos sob a vontade de um tirano, sob a vontade do ego. E aí nós realmente esquecemos da nossa vontade e adotamos uma vontade que não nos pertence e que, portanto, nos ataca, que é a vontade do ego de dar realidade para a separação do Filho de Deus, que a mente do Filho de Deus está fracionada, separada de Deus, separada entre si, e agora ela tem que lutar por si mesmo e pela sua subsistência. Isso é conflito do começo ao fim. É isso que o ego quer que tenhamos na nossa mente, porque enquanto acreditarmos nesse sistema de pensamento do ego, ele próprio existirá. No momento que retirarmos nossa crença disso, o ego deixa de parecer que existe, e por isso que o ego, ele coloca todas as suas forças em defesa a que nós não saibamos a nossa vontade na nossa mente. Mas o ego não é o reino da alegria, porque ela é a oposição da alegria. Não há alegria onde Deus não compartilha seu pensamento, porque Deus é a alegria, não há outra alegria. Então, nós precisamos voltar para a mente, voltar a aceitar os pensamentos do Espírito Santo, e assim ele traz de volta a lembrança da verdadeira alegria para nós. Continuando aqui no 2:2, o reino é seu, é de Deus, e apesar disso, o reino é seu, aliás, do Filho de Deus, ele está falando aqui. O reino é seu, e apesar disso, ele vaga sem lar. Então, nós vagamos aqui no mundo sem lar, apesar de pertencermos aos céus. O céu é o nosso reino, e, no entanto, na consciência individual, não estamos cientes disso. Por isso que Jesus afirma aqui no 2:3, em casa em Deus, ele, o Filho de Deus, está solitário e no meio de todos os seus irmãos não tem amigos. Isso descreve o mundo tal como ele é aqui. Por mais que tenhamos pessoas mais próximas e a quem o ego diz que nós amamos, nós não temos amigos no sentido da completude que é um ser íntegro, o que realmente o irmão representa sendo o nosso ser. Na separação, o nosso irmão, ele não é nós mesmos, ele é ele. Ele pode até ser nosso aliado, mas não é nosso verdadeiro amigo, como sendo da mesma vontade de nós em tudo, sem nenhum conflito, sem nenhuma vontade, jamais uma vontade diferente da nossa, porque ele é o nosso ser. Então, isso é no reino do céu, onde nós estamos, mas vagamos dentro da consciência individual, dentro de um mundo de opostos, sem estarmos cientes da nossa unicidade do irmão. Permitiria Deus que isso fosse real quando ele mesmo não teve vontade de ficar só? Deus nos criou porque ele mesmo não quis ser só, porque o amor, uma das características do amor é amar. Então, Deus precisou se estender a nós porque ele não tinha como ser outra coisa, porque ele é amor. Então, Deus não seguraria o amor para si, ele precisa dar-se para ter, e se Deus não quis ser só, de certo, Deus iria querer que nós fôssemos sós. Então, Deus não nos quer num reino vagando, sem estarmos cientes da alegria e da paz na qual nós realmente estamos, mas não estamos cientes. E se a tua vontade é a sua, é a vontade de Deus, isso não pode ser verdadeiro para ti,
Isso não pode ser verdadeiro para ti, a vontade de ser separado, porque não é verdadeiro para ele. Então, não é vontade de Deus que nós sejamos uma consciência separada, que não sabe que a nossa vontade e a do irmão é a mesma. Deus não quer o conflito, Deus não quer uma vontade para mim e uma vontade para o meu irmão, e que essas duas vontades entrem em conflito, como acontece dentro da individualidade e também acontece do modo coletivo, como vemos entre nações ou entre empresas diferentes, enfim, o mundo todo, ele mostra de milhares e milhares de formas diferentes que aqui é o reino do conflito, onde ninguém tem a mesma vontade em tudo com ninguém. E, no entanto, tudo que foi criado em Deus tem a mesma vontade do Pai, e por isso que é seguro no Pai, por isso que é silencioso, e por isso que é de amor. É isso que o Espírito Santo nos fala, e Ele quer que aceitamos a isso, porque aceitando, dando boas-vindas a isso, Ele pode trazer os milagres para curar os nossos conflitos, para que venhamos novamente a saber da nossa mente que descansa em Deus, e não do falso pensamento que sonha com um mundo de conflito. E o apelo aqui de Jesus no 3. Ó minha criança, se conhecesses o que é a vontade de Deus para ti, a tua alegria seria completa. Se nós tivéssemos consciência dentro do sonho da nossa vontade, que é nossa, na nossa mente desperta, nós nem imaginamos isso, o que é isso. Se nós só conhecêssemos isso, nós seríamos completamente felizes. Não haveria espaço para nenhum outro sentimento em nossa mente e em nosso coração. Não haveria mais conflito entre a nossa mente, entre o que nós queremos e o que nós sentimos, o que o coração nos fala. E o que é a vontade de Deus já aconteceu, pois foi sempre verdadeiro. Então, na realidade, isso já aconteceu e isso nos pertence. Nós só não estamos ainda cientes, só precisamos despertar para isso. Quando vem a luz e tu tiveres dito, a vontade de Deus é minha, verás uma beleza tal que saberás que ela não vem de ti. Então, a vontade de Deus é minha quando isso é dito na convicção do nosso pensamento e na convicção do nosso coração, do nosso sentir. Quando o pensamento e o coração estiverem alinhados e tiverem certeza disso, é aí que brotará uma beleza tal que saberemos que não vem desse ser, dessa consciência individual. Isso vem do Cristo, isso vem do reino de Deus. A partir da tua alegria, criarás beleza em seu nome, em nome de Deus, pois a tua alegria, assim como a sua, não mais poderá ser contida. Então, quando o nosso coração e o nosso entendimento estiverem alinhados à nossa vontade, que é a vontade de Deus, a nossa alegria será tão grande e ela criará beleza em nome do próprio Pai. Isso é a criação, a condição do céu. O pequeno mundo desolado sumirá no nada e o teu coração estará tão cheio de alegria que saltarás para o céu e para a presença de Deus. Então, o mundo, diante de tal alegria, deixará de existir. Não haverá mais ego, não haverá mais sonho, porque a paz veio, a mente foi curada e a alegria é tão completa que não há mais espaço para sonhar em como que seria o mundo fora da mente de Deus. E Jesus completando, não posso te dizer o que isso será, pois o teu coração não está pronto. Nosso coração, antes de saber o que é essa alegria, precisa aceitar ser curado, precisa aceitar a expiação para si mesmo, ou seja, precisa aceitar
a deixar para trás, deixar que se desvaneça todas as coisas conflitadas, porque elas não nos pertencem. Elas nos foram dadas pelo ego. Nós nunca fizemos algo que gerasse conflito, mas o ego fez todas as coisas que geram conflito. E nós precisamos largar dessas coisas, só assim o nosso coração estará pronto para a alegria novamente. Então, por hora, não podemos saber o que é a condição do céu, e, no entanto, Jesus nos diz: posso te dizer e frequentemente lembrar-te de que o que é a vontade de Deus para si mesmo é a sua vontade para ti, e o que é a sua vontade para ti é teu. Então, o que é a vontade para Deus? Isso ele tem como vontade para nós mesmos. Deus não tem outra vontade para seu filho, que não seja a própria vontade dele, e, portanto, essa também é a nossa vontade. Jesus nos lembra isso o tempo todo, o Espírito Santo nos lembra isso o tempo todo, porque é na aceitação disso que os milagres vêm a substituir todas as coisas conflitadas que o ego fez, porque o propósito dessas coisas muda. O ego fez a dualidade com o propósito de perpetuar-se através do conflito. Mas se, assim como o Espírito Santo vê um propósito unificado por detrás de todas as coisas que o ego fez, ele consegue apontar para um único propósito, ou seja, ou a expressão de amor, ou é um pedido de amor, e ambos são respondidos somente com a lembrança do amor, o Espírito Santo corrige todas as coisas dentro do sonho, e a nossa mente, apesar de poder vivenciar comportamentos que no ego gerariam ou geravam conflito, ela permanece totalmente em paz. E isso convence a nossa mente de que ela ainda está no reino dos céus e que ela não está dentro do mundo imaginado de conflito, que isso é como um sonho, mas se ela pode despertar desse sonho, e, de fato, despertando, nós aceitamos a expiação para nós mesmos. Despertando, aí saberemos o que é a alegria do reino de Deus, como Jesus diz, eu não posso te dizer o que é isso enquanto teu coração não estiver pronto, mas porque nós estamos ainda adormecidos, sonhando um sonho de culpa. Mas quando despertarmos do sonho, saberemos o que é isso. E esse caminho para o despertar, Jesus dizendo aqui no quadro, o caminho, ele não é difícil, mas é muito diferente. Ele é totalmente oposto a todos os caminhos que o ego nos dá. O ego nos dá milhares de caminhos também para nós buscarmos soluções. Isso nós vemos em todos os níveis comportamentais, desde individuais, pensamentos de autoestima pessoais, ou desde mediadores, ou desde nações buscando através de guerras, ou nós através da subjugação, ou da resignação, não importa como. Os caminhos do ego, nenhum deles é o caminho da paz do Espírito Santo. Por isso que esse caminho do Espírito Santo ele não é difícil, mas ele é totalmente diferente a todos os caminhos que o ego dita para encontrar a paz. O teu caminho é o caminho da dor, a respeito do qual Deus nada conhece. O ego, ele busca o caminho da dor para solucionar a própria dor. Como que isso é possível? Mas o ego tenta isso. Por isso que se busca através da guerra alcançar a paz. Ou se busca através da subjugação ou de um sobrepor-se ao outro o caminho da paz. E isso é impossível, porque Deus nada conhece da dor. Esse caminho é, de fato, duro e solitário. Os caminhos que o ego nos oferece, porque o ego também diz que ele nos oferece caminhos para a paz. Se ele não nos oferecesse, nós já teríamos largado ele. Mas os caminhos
que são os nossos caminhos aqui dentro do mundo, eles são duros e solitários. Todos nós sabemos disso. O medo e o luto são os teus hóspedes e eles vão contigo e habitam contigo durante o caminho. De fato, tudo no mundo aqui leva ao medo e tudo remete ao luto, seja por pequenas perdas de saúde financeira, de afeto, de relacionamentos, seja da forma mais agressiva, até da perda do nosso corpo físico, do nosso instrumento de comunicação, seja como for, os caminhos do ego, eles sempre trazem como hóspedes na nossa mente o medo e o luto sempre está presente. Mas a jornada escura não é o caminho do Filho de Deus. E nós ainda somos o Filho de Deus. Então, essa jornada escura do ego não tem nada a ver conosco, porque não é o nosso caminho. Não foi vontade de Deus, portanto, não é real para nós. Não é esse caminho que Deus fez ou criou para nós. Caminha na luz e não vejas os escuros companheiros, que é o medo e o luto, pois eles não são companheiros adequados para o Filho de Deus, que foi criado da luz e na luz. A luz de Deus, todo conhecimento de Deus, o conforto que Ele nos dá aqui, é para a extensão da luz de Deus que nós fomos criados. Então, esses são os nossos companheiros que precisamos ter, a luz de Deus. A grande luz, que é o conhecimento de Deus, está sempre em torno de ti e brilha a partir de ti. Então, a luz de Deus, o conhecimento de Deus de nós mesmos, brilha sobre nós e através de nós, porque é assim que Deus nos criou. Como é possível que vejas os companheiros escuros em uma luz tal como essa? Então, como que podemos acreditar no ego se nós tivermos um deslumbre dessa luz do Espírito de Deus, da grande luz? Então, é só uma tomada de decisão na mente para ver a luz e não mais acreditaremos no ego. Não mais acreditaremos no medo, na perda e no luto, porque não há nada a perder se nós somos o Filho de Deus, se nós somos Espírito, a sua extensão, e não o que é uma consciência individual nos dias, esse companheiro escuro que fica limitado dentro de uma coisa falível, que é uma consciência individual dentro de uma cerca de carne. Isso realmente é falível, e isso não pode nos trazer a paz. Então, como que é possível ver os companheiros escuros se nós vermos a luz de Deus? Se os vês, é apenas porque estás negando a luz. Essa é a única causa de nós vermos ainda o ego, o conflito no mundo, porque não estamos escolhendo ver a causa da luz, ou com o Espírito Santo. É seguro afirmar que quando olhamos para fora e ficamos com medo do que estamos vendo, nós não estamos pensando com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tem medo do que ele vê lá fora, porque ele apenas vê uma expressão de um pedido de amor ao qual ele prontamente atende quando nós pensarmos como ele. Mas, em vez disso, então, ao invés de negar a luz, nega a eles, nega os companheiros escuros, nega o medo e o luto, pois a luz está aqui e o caminho é claro. Então, este é o único caminho, o caminho através do Espírito Santo que habita nossa mente certa. Nós perdemos a consciência da mente certa e não sabemos voltar a ela por conta própria, mas nós podemos voltar por ela
pela nossa decisão de negarmos ao ego. E podemos também escolher mais ainda nossos companheiros de luz, as mentalidades já despertas, onde Jesus é só mais um dos despertos, ou como o curso diz, o Espírito Santo fala, o primeiro a reconhecer a luz, e ele a reconheceu por todos. E todos que já veem a luz são parte da nossa mente e oferecem os seus pensamentos em lugar dos pensamentos do ego. É isso que precisamos saber, que nós sempre temos a escolha de pensar os pensamentos do medo ou os pensamentos do Espírito Santo. Mas para pensar esses pensamentos do Espírito Santo, nós realmente precisamos negar aos pensamentos do ego, negar a realidade daquilo que estamos vendo, dizer, não, isso é só um sonho, isso não é real, eu ainda posso escolher pela realidade e voltar assim a mente ao Espírito Santo. Seguindo aqui no 5.3, tu nunca perderás o teu caminho, pois Deus te conduz. Mesmo no sonho, nós nunca vamos perder o nosso caminho, porque Deus, através do Espírito Santo, está na nossa mente, está nos conduzindo. Basta nós aceitar a isso. Quando vagas incerto, apenas empreendeste uma jornada que não é real. Isso nós precisamos saber. Essa jornada que aparentemente tanto nos fere e pode ser tão amedrontadora, onde o luto é um companheiro constante em todas as suas formas de perda e o medo que isso traz junto, isso não é uma jornada real. Os companheiros escuros, a estrada escura, tudo isso é ilusão. É uma projeção do ego. O ego nos deu esse mundo e disse, toma esse mundo que ele é teu. E na mente culpada nós dissemos, sim, então eu quero esse mundo para mim. E assim nós fizemos uma aliança com o ego. Mas a qualquer instante, a todo instante, nós podemos quebrar essa aliança, porque essa aliança, como o ego, em realidade, ele não é nada, porque ele é só um sistema de pensamento equivocado que nós demos poder de existir, e ele não tem existencialismo próprio, então ele não é nada sem a nossa aliança. Então, como que nós poderíamos, de fato, ter feito uma aliança com nada? Não existe aliança com nada, é a nossa crença que faz com que nós acreditemos que temos essa aliança com o ego. Mas nós podemos retirar essa aliança a qualquer instante, pela nossa decisão. Volta-te para a luz, pois a pequena centelha em ti é parte de uma luz tão grande que pode varrer-te de toda a escuridão para sempre. Essa pequena centelha dentro de nós, que é o Espírito Santo, ele está ligado com a mente de Deus, ele ainda está em Deus, assim como o nosso ser real também está em Deus, mas nós não estamos cientes disso. Mas ele nos traz de volta a consciência dessa luz tão grande, que é a própria luz de Deus e do Cristo da criação do nosso ser, que nunca mais haverá escuridão na nossa mente. Pois o teu Pai é o teu Criador e tu és como Ele. Nós somos como Deus. Não há diferenciação entre a nossa mente e a mente de Deus, com a única condição de não confundirmos a nossa criação, que foi feita por Deus, e não que o contrário, que nós nos autocriamos, que é o que aconteceu com a crença da separação. Pensamos que nós nos autofizemos e damos essa autoria de nós nos autofazermos ao ego, como se ele agora fosse o nosso pai, nosso criador, e por isso que sofremos com a consequência disso, porque de fato a consciência individual, ela é fruto do que o ego nos ofereceu. Então o ego é nosso pai,
dentro da consciência individual. Mas isso é um sonho, isso é irreal. A nossa existência real está em Deus, porque nós somos um com Ele. Por isso que ele diz, tu és como Ele. No 8, não sejas enganado por consoladores escuros e nunca permitas que eles entrem na mente do Filho de Deus, posto que não tem lugar no seu templo. O Filho de Deus, o nosso templo. O ego diz que o nosso templo é o nosso corpo, que é aqui que nós habitamos. Mas o Filho de Deus, o templo dele é a mente que Deus criou, onde o Filho e o Pai estão em comunicação constante. Na mente que Deus criou, estendendo a sua mente, a comunicação do Pai e do Filho é perfeita, e é lá que está o seu templo, e é lá que está o nosso ser. Por isso que ele diz, não seja enganado por consoladores escuros. Nada dentro do mundo aqui vai nos trazer a paz. Nada dentro do sonho, nenhuma situação resolvida a contento, nenhuma solução que está de acordo com o que nós havíamos pensado dentro do mundo, que seria a solução perfeita, ela ainda é um consolador enganador, porque nós não podemos ser felizes fora do lugar de onde existe a felicidade. E a felicidade só existe, e a alegria só existe em Deus, na unicidade, onde não há conflito. Num reino de conflito, buscar uma solução aparente é um auto-engano. Então, em vão nós é totalmente em vão buscar o consolo dos consoladores dentro do mundo. Isso dá até um resultado paliativo, um resultado que momentaneamente faz nos sentir melhores do que no instante anterior, mas não nos leva à mente sem conflito, não nos deixa na paz total. Quando és tentado a negá-lo, então, quando nós somos tentados a negar a nossa condição de sermos um com Deus, lembra-te que não há outros deuses a serem colocados diante dele e aceita a sua vontade para ti em paz. Então, todas as formas de resolver o conflito na nossa mente através de soluções dentro do sonho separado, dentro da separação, dentro do comportamento onde ainda nos vemos separados, essas soluções, elas sempre estão tentando formar um outro Deus que vai nos dar paz em lugar do Pai Criador, em lugar do Deus real. Mas não existe um outro Deus, só existe um Deus, um Pai Criador. E qualquer tentativa de negar a esse Pai e buscar outros deuses, que é o que o ego nos faz o tempo todo, porque o ego quer ser o nosso Deus, isso nos deixa em conflito, isso nos tira a paz e não é a nossa vontade. Só o Consolador de Deus pode consolar-te. Mais uma vez, só o Espírito Santo tem o poder de trazer o consolo a nós. Vamos aqui no 7,5, pois o que não é como Deus não pode entrar na sua mente, já que não foi o seu pensamento e, portanto, não pertence a ele. Então, o Consolador, o Espírito Santo, está na mente de Deus. Então, ele pode nos consolar, ele está na nossa mente, porque ele foi um pensamento criado por Deus. Mas aquilo que nega a presença de Deus, que vem do ego, isso não foi um pensamento criado por Deus e, portanto, não pertence nem a Deus e nem a nós. E a tua mente, ela que pertence a Deus, ela tem que ser tão pura quanto a sua, se queres conhecer o que te pertence. Então, se nós queremos conhecer novamente a condição da paz, nós temos que pensar os pensamentos do Espírito Santo, porque
Ele guarda para nós a pureza, Ele tem a pureza, a lembrança da santidade, da pureza, Ele traz ela para nós. Então, é assim que a nossa mente fica pura, nunca no pensamento do conflito. Tu não podes entrar na presença de Deus com os companheiros escuros a teu lado, mas também não podes entrar sozinho. Então, a presença da separação, da individualidade, do medo e do luto, com esses companheiros estando com medo na mente, jamais poderemos entrar no reino de Deus de volta, não porque o reino de Deus esteja fechado para nós, mas porque nós estamos virados de costa para ele. Nós estamos fugindo do reino de Deus quando caminhamos com companheiros escuros na nossa mente. Nós estamos nos afastando do reino e não adentrando na porta dele. Mas, por outro lado, nós não podemos entrar sozinhos sem companheiros. Todos os teus irmãos têm que entrar contigo, pois enquanto não estiveres aceito, tu não podes entrar. Então, de fato, nós precisamos de companheiros para entrar no reino do céu, porque nós não fomos criados para sermos sós e individuais. Nós fomos criados para sermos cientes do todo e ser o todo. Então, se nós somos o todo, como que podemos entrar no reino de Deus sendo uma diminuta parte do todo? Então, realmente precisamos de companheiros para entrar no reino de Deus, e esses companheiros são os nossos irmãos. Por isso que precisamos ver o Cristo no irmão e não o ego. Negar que o ego que eu estou vendo no irmão seja a realidade dele, mas aceitar que o Cristo é a realidade dele. Isso transforma um companheiro escuro num companheiro santo. Isso faz com que, quando nós adentrarmos no reino de Deus, todos os irmãos estarão conosco, sem exceção. Pois não podes compreender a integridade, a não ser que sejas íntegro. E nenhuma parte do filho pode ser excluída se ela quer conhecer a integridade do seu pai. Nós, como seres íntegros, só a integridade pertence ao céu e pode entrar no céu. E a nossa integridade da nossa mente é sermos todos os pedacinhos jogados fora e que foram rompidos na consciência, e agora aparecem bilhões e bilhões de consciências individuais, elas ainda pertencem à mesma mente, uma só mente. Isso é integridade. Então, o irmão, na realidade, é como eu mesma, não como igual, mas sendo eu. Isso a nível da mente, a nível do espírito, que é a única realidade imutável. Qualquer outra coisa que pertence ao nível da mudança, ou ao nível do comportamento, ou ao nível da separação, é sonho, não é realidade, porque não foi criado por Deus e, portanto, pode ser negado. Então, só o que é íntegro entra no reino de Deus, porque o reino de Deus é a integridade. E a nossa integridade está em aceitar o irmão como sendo nós mesmos, sem nenhuma exceção ou sem nada que condenaria o irmão. E isso só é possível a nível de espírito, de realidade. Porque a nível de sonho, a nível de comportamento, nem nós, nem o irmão é perfeito, porque o comportamento foi projetado pelo ego, que é caos, que não sabe o que está fazendo. A nível de separação, nós não sabemos o que estamos fazendo, mas a nossa integridade não depende disso. Nossa integridade depende da volta da consciência de quem nós somos, da integridade do Cristo. Na tua mente, tu podes aceitar toda a filiação e abençoá-la com a luz que o teu Pai te deu. Então, abençoá-la com a luz
é ver a luz, né, em toda a criação. Então, na mente, no pensamento, nós podemos pensar isso. O pensamento, ele pertence à mente, e nós podemos, assim, aceitar toda a filiação. Então serás digno de habitar no templo com ele, porque é tua vontade não ser sozinho. Então, a consciência do Cristo, da nossa mente desperta, retorna a nós, porque nós estaremos dignos, ou seja, estaremos com a mente pura, nós não teremos nenhum conflito, e assim poderemos habitar de volta na consciência de Deus, porque nós não fomos feitos para sermos sozinhos, tanto quanto Deus não quis ser sozinho. Deus abençoou o seu filho para sempre. Nós somos abençoados por Deus, e isso é imutável. E isso quando nós aceitamos no nosso pensamento a filiação, como sendo Cristo, nós estamos abençoando também a filiação. Se abençoares no tempo, estarás na eternidade. Então, é nossa função, dentro do tempo, abençoar ao irmão. E abençoar ao irmão é ver quem ele realmente é. É dessa forma que nós vamos da escuridão para a luz. A escuridão é o que o ego quer nos dizer que o irmão é. Um ser físico e psicológico separado de nós, cheio de comportamentos erráticos, e que nós também somos isso. Mas quando nós vamos além e vemos que isso é só um sonho projetado, imaginado por um sonhador, e que esse sonhador está aliado à mente equivocada, à mente do ego, quando está projetando esse sonho, mas que na realidade ele ainda está desperto em Deus, porque Deus o criou igual a si mesmo, e, portanto, ele é imutável, ele não poderia ser a figura sonhada dentro do sonho. Nessa visão, o irmão se torna santo e nós o abençoamos. Por isso que nós, no nosso pensamento, tendo esse pensamento a respeito do irmão, nós estamos abençoando ele no tempo. E é assim que estaremos na eternidade, estarás na eternidade. Assim, nós voltaremos a lembrar da eternidade do ser que nós somos. O tempo não pode separar de Deus se tu o empregas a favor do eterno. Então, no tempo, podemos usar os pensamentos corrigidos sobre os pensamentos que o ego nos deu, aceitar a correção do Espírito Santo, e o Espírito Santo abençoa a todas as coisas dentro do tempo, porque ele sabe dos resíduos de amor que todas as coisas contêm, porque nada pode existir fora da presença da mente de Deus. E o que não é de Deus não existe, é assim que a correção acontece e as coisas do ego se desvanecem e desaparecem. E é assim que nós empregamos o próprio tempo a favor da eternidade, a favor do despertar. E é assim que nós caminhamos da escuridão à luz. É isso que Jesus nos trouxe hoje. E nós estamos, então, aqui na interação. Na sequência, nós veremos continuação disso, a herança do Filho de Deus, nossa herança, mas Jesus realmente nos mostrando aqui os pensamentos do Espírito Santo, para que possamos, o Espírito Santo fala conosco o tempo todo, mas nós precisamos ouvir a eles, nós precisamos sintonizar a eles, nós precisamos querer ouvi-lo. E como que nós vamos ouvir a ele se não sabemos distinguir os pensamentos dele? Então, se nós podemos aceitar isso que Jesus nos trouxe, como ele nos trouxe hoje, como todo o curso nos traz, como todos os pensamentos certos da mente nos traz, nós estamos abençoando o mundo todo, porque nós estamos permitindo que o mundo todo seja curado na nossa mente, e isso é motivo de alegria aqui, e isso restaura a nossa sanidade, isso restaura
a nossa condição de sonhadores, que a nossa consciência deixe de estar aprisionada dentro de um personagem sonhado e venha estar ciente da mente do Cristo que ela é. E por isso que isso é uma bênção. Alguma dúvida, alguma questão quanto a isso aqui na nossa interação, alguma coisa que ficou ainda meio nebuloso, o que podemos ver a mais, além do que Jesus já nos trouxe aqui? Estamos, então, aqui na interação. Não, quando não há nenhum chamado, eu sempre o tenho interpretado como nesse instante, nessa decisão em que nós estamos ouvindo ao Espírito Santo, é isso que nós queremos, e quanto mais nós praticarmos isso, mais rapidamente reposicionaremos a nossa mente quando ela esquecer as palavras do Espírito Santo e resvalar de volta para o medo, para os companheiros escuros, para o ego. E basta um chamado ao Espírito Santo, que ele vem imediatamente nos trazer os seus pensamentos consoladores aqui no sonho, e nós só precisamos aprender a distingui-lo do consolador ego, que também às vezes se passa por consolador, mas que quer ditar que um ser separado deve estar certo. E o Espírito Santo sempre nos ensina que o Cristo, que é a integridade, é que é certa, e é nisso que reside a paz, e nós somos isso também. E como não houve então nenhum chamado, eu vou encerrando aqui a gravação, e toda a gratidão ao Pai por nos enviar esse Consolador, que por conta própria nós não poderíamos ter feito, mas Deus, em seu amor, e unido ao amor do Cristo, então nós mesmos, enquanto Cristo, junto com o Pai, enviamos esse Consolador para dentro do sonho, o Espírito Santo, que tem essa função especial, enquanto nós acreditarmos no sonho, de nos resgatar, de nos devolver a condição da paz. Gratidão a isso.